Rafael Nascimento, A. Almeida de Portugal, Nicolas, boa tarde a todos aí. Então vamos lá, eu vou começar aqui com essa apresentação e enquanto eu faço aqui essa apresentação, vocês vão colocando aí no chat a dúvida de vocês. Quais são as suas dúvidas em relação a anonimato, privacidade e segurança na internet e como começar a fazer isso agora, antes que a panela de pressão exploda. Não vai fazer sentido agora, mas daqui a pouco eu vou fazer a analogia. Qual é o problema de se ter dados de qualquer forma jogados na internet? De ter seus dados aí nas mãos de indivíduos que você não faz nenhuma ideia, tá? E qual a importância de você criar compartimentos. E aí no final da aula, que vai ser aí o presente para encerrar aqui, para compensar quem vai ficar até o final dessa live, eu vou mostrar na prática como navegar utilizando compartimentos. Como navegar anonimamente utilizando compartimentos, com identidades distintas e isoladas entre si. Ok? Então, eu vou começar aqui, primeiro, para quem não faz ideia dos dados que são coletados quando você navega, né? Quando você está lá no seu computador, acessando ali Twitter, Facebook, está passando ali a timeline, está no Instagram, né? Ou aqui no YouTube mesmo. Talvez você não faça ideia da quantia massiva de dados que é coletada sobre você. Então, eu estou aqui para te dar uma ideia geral, né, dos dados que são coletados e quem os coleta, né? Primeiro eu vou falar quais são os envolvidos aí na sua comunicação, né, desde quando a comunicação sai do seu computador, desde quando o tráfego sai da sua máquina, desde quando você dá um clique no mouse ou um toque na tela até o servidor, o site de destino, né, ou o aplicativo que você está utilizando. Quem pode ver o que estou fazendo online? Seu provedor de internet, o ISP, Vivo, Claro, TIM, Oi, ou um provedor local. Eu sei que cidadezinha pequena, os provedores maiores não chegam até lá, então é o papel dos provedores pequenos, menores, né? E aí, quanto menor for o provedor e quanto menor for o local, mais sensível é essa informação que você está compartilhando com esse provedor. Administrador da rede, ou seja, se você está na sua empresa, o administrador da rede da empresa, o TI, sabe o que você está acessando, está lá trabalhando, está se conectando ali a um chat, um aplicativozinho, ele sabe que você está fazendo tudo isso, os sites que você está acessando, enfim. Seu sistema operacional, o Windows, iMac, né, para Mac, né, macOS, né, no caso, para dispositivos da Apple, eles sabem tudo que você está fazendo ali, desde os aplicativos que você abre, né, as configurações que você acessa, ao que você está navegando ali. Inclusive, o Windows tem uma opção de controle dos pais, onde os pais cadastram as contas lá no Windows, e aí ele passa a ter acesso, ele passa a ver tudo que o filho está fazendo. E a pergunta que eu faço, quem garante que por padrão a Microsoft já não deixa tudo isso habilitado em todas as máquinas, independente desse controle dos pais estar ativado ou não? Quem garante? Se ela tem como habilitar isso, né, de certa forma, por que ela não faria isso por padrão? Então, seu sistema operacional certamente sabe tudo que você faz. Inclusive, basta você vir aqui, ó, no canto Events, visualizador de eventos. Não sei se vocês estão vendo aí agora. Então aqui ele dá, ó, os eventos dos aplicativos que você abriu, né, de todas as suas sessões. Aqui, ó, o Windows Installer reconfigurou o produto EOS Webcam Utility. É um aplicativo que eu estava tentando usar aqui para habilitar a câmera. E aqui, ó, ele registra tudo isso, cada passo que eu dou aqui no sistema. E aqui ele vai coletando todas essas informações e criando uma espécie de perfil único sobre você. E eu falo não só para dispositivos, né, para PC, laptop, mas dispositivos móveis também, smartphones, principalmente. Até porque smartphones não foram projetados para anonimato e privacidade. E aqui, ó, tem também os rastreadores. Rastreadores nada mais é do que o Google, Facebook. Rastreadores é isso aqui, ó. Eu vou abrir uma página agora. Essa página, por exemplo, aqui, ó, é um formulário que parece ser bem inofensivo, né? Mas quando você abre aqui, ó,
tem uma série de cookies e scripts incorporados nessa página. Scripts são códigos, né? Incorporados em cada elemento de mídia ali naquela página para te rastrear enquanto você navega na internet. Para coletar informações sobre mim, né, sobre as dimensões da página, a resolução da tela, onde que a página está parada, se ela está parada aqui no meio, se ela está lá no final, né? Se eu estou minimizando aqui a tela, né? Então, os rastreadores estão aonde você está na web. Desde aplicativos para smartphone a páginas na web, o Google vai estar lá, principalmente o Google. O Google é praticamente onipresente. Facebook vai estar lá, enfim. Os aplicativos que você instala aí no seu smartphone, no seu computador, eles têm acesso ao que você manuseia ali utilizando esse aplicativo, e aí você vai lá nas permissões e você vai entender o que ele lê, o que ele coleta. Muitos aplicativos coletam desde a rede, né, o status da rede, o Wi-Fi, o som, o áudio, até a sua localização, sua câmera, né, sensores, os diversos sensores espalhados aí pelo seu dispositivo, enfim. Os governos, eles têm o monopólio da força. Então eles podem chegar aqui no provedor de internet e exigir que os provedores forneçam todos os seus dados. Inclusive, tem uma lei que exige que os provedores de internet armazenem dados sobre você. Então, o provedor de internet sabe que você, sei lá, está pesquisando sobre Bitcoin, está vendo páginas de política, seu provedor está ali armazenando tudo no servidor. E aí o governo vai lá e fala, olha, eu quero que você me dê os dados armazenados desses indivíduos aqui. Quem é de direita, por exemplo, eu quero que você me forneça aqui todos que seguem a página tal de direita. E aí o governo vai lá, coleta todos os dados, e aí acontece o que aconteceu lá. O pessoal de direita, todo mundo foi em cana, né, a mando do STF. Enfim, por conta disso, porque nenhum deles se preocuparam com essas coisas. Nenhum deles se preocuparam em resguardar seus dados ao navegar na internet. E é claro, muitos deles, para alcançar um número grande de pessoas, precisam mostrar seu rosto e tudo mais. No entanto, alguns dados podem ser ocultados. Muitos dados. E aí acontece isso, né? O governo ele pode chegar lá e em alguns desses entes centralizados, né, provedores de internet, pode ir lá no servidor do Google, essas empresas que fornecem serviços, solicitar que elas entreguem seus dados de bandeja para o governo. Hackers mal intencionados. O que os hackers fazem? E os hackers criminosos, né? Tem os hackers do mal e tem os hackers do bem, tá? Hackers do bem é que fazem exploração, né? Fazem pentest em sistemas, em sites, encontram falhas e ajudam os sites, os sistemas a criarem resistência contra esses hackers do mal. Ou seja, os hackers do bem atuam para ajudar os sistemas a se manterem menos vulneráveis e mais resistentes a ataques dos hackers do mal. Então, é a força do bem contra a força do mal. Então, nesse caso aqui, eu estou falando de hackers mal intencionados que atacam aí suas contas, fazem ataque de phishing e acabam acessando aí suas informações caso você não aprenda a se proteger e proteger seus dados. E principalmente lidar com a ameaça de engenharia social, principalmente. É onde eles conseguem mais sucesso. Engenharia social, enganar você emocionalmente, ok? E geralmente, quais dados eles têm acesso, né? Isso aqui é só a pontinha da lista do que eles têm acesso. Então, o seu sistema operacional ele tem acesso aos sites e aplicativos que você acessa, canais do YouTube, página de religião, política e etc. Histórico de navegação, se você não configurou o navegador para deletar automaticamente, né, o histórico de navegação. Histórico de buscas, e aí o seu sistema tem acesso a isso. Navegador tem acesso a isso, a própria ferramenta de buscas, o Google tem acesso a isso. Coleta e armazena tudo isso, tá? Por um tempo que ninguém sabe. Sua localização exata ou aproximada, os aplicativos do seu smartphone que tem lá a permissão, que você concede a permissão para ele acessar o seu local, ele sabe exatamente onde você está. Tem um mecanismo que o Google, o Facebook utiliza, que é o cruzamento ultrassônico. Então você tem o seu celular e ele tem aqui um microfone embutido. E aí, se você tem um aplicativo do Facebook ou do Google, ele roda um script que ele utiliza ondas sonoras ultrassônicas
através do seu microfone, né, e fica emitindo um pulso, e esse pulso é emitido para outros aparelhos em volta, próximos, se eu não me engano até 15 metros de distância, e aí ele identifica quais os outros aparelhos que você utiliza. Então, se você navega anonimamente com o seu computador, não adianta nada, minha câmera desligou, ela só consegue ficar ligada por meia hora. Os seus interesses, se você se interessa por economia, culinária, política, Bitcoin, então todos esses dados, se o governo quiser ir coletar, saber dessas informações e saber que você tem Bitcoin, ele vai lá no seu provedor de internet e coleta tudo isso, tá? É claro que ainda não chegamos a esse ponto, aqui não é uma China ainda, mas isso vai acontecer. Porque conforme o Bitcoin vai se valorizando, conforme as pessoas vão correndo, sai correndo da moedinha estatal e vai indo para o Bitcoin, porque a sua riqueza está sendo desfacelada, o Estado vai perdendo força, porque a força dele é através da manipulação da moeda, e aí acontece isso. Ele vai correr atrás de quem tem Bitcoin, né, para impedir que esses indivíduos migrem da moedinha estatal para Bitcoin. E essas informações, elas são coletadas pelo seu sistema, pelo seu provedor, pelo Google, né? O Google está coletando essas informações. Quando você dá um Google lá, né, se você utiliza o Google ainda aí como buscador, o Google sabe. Se você utiliza o Chrome, o Google também sabe. Enfim, produtos e serviços que você contrata, né? Se você vai no Mercado Livre, se você compra um jogo e busca lá no Google, o Google sabe, ele está interessado nisso aqui. E o Google, ele faz parceria com outras empresas, ele compra dados de outras empresas. As empresas fornecem dados ao Google em troca de tecnologia, em troca da sua ferramenta de análise. Até porque o Google tem dados de milhões, na verdade de bilhões de pessoas, né? E isso é uma mina de ouro. E ele vende isso, ele ganha dinheiro justamente fazendo isso, vendendo para milhares, centenas ou milhares de outras empresas, ok? Inclusive para governos. E interações com terceiros. As pessoas que você segue nas redes sociais, com quem você interage, né? Seus contatos no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, inclusive, no Telegram e etc. E suas transações financeiras. Se você transaciona Bitcoin na ClearNet, você está sendo rastreado, tá? Então o ideal é que você comece, se você utiliza Bitcoin aí, comece a utilizar a Deep Web para você ficar anônimo, né? Comece a criar aí compartimentos, porque suas transações estão sendo rastreadas a todo momento por vários terceiros, ok? Bom, se isso daqui não for o suficiente para você ficar preocupado, se todas essas informações aqui que estão sendo coletadas não te chamam a atenção de alguma forma, eu não sei mais o que pode chamar a sua atenção, eu não sei mais o que pode te preocupar. Pode ser talvez quando acontecer alguma coisa, né? Alguém tem a história da sua vida armazenada, né? Enfim, eu não sei o que pode acontecer para te convencer a se preocupar, a proteger seus dados, ocultar, navegar anonimamente na internet. E aí, vou para a primeira pergunta, que é, muita gente acredita, que para ter acesso a essas informações, para navegar anonimamente na internet, para ter segurança e anonimato ao nível máximo, ou a vários níveis, precisa de muitos conhecimentos, principalmente em programação. Só programadores têm acesso a esse conteúdo. E não é bem assim, porque eu vou contar a verdade aqui, eu não sei programar. Eu mal sei C++, para você ter uma ideia, que eu aprendi na faculdade e foi muito meia boca, tá? E foi completamente inútil para aprender tudo que eu aprendi, tá? Para você ter uma ideia. E a maioria dos sistemas, dos softwares, eles são desenvolvidos em Java e agora em Python, né? E eu não faço ideia, eu não sei nada sobre Python, não sei nada disso. E aí você me pergunta, Anderson, então como você consegue acesso a tudo isso? Como você conseguiu aprender tudo isso? Você não consegue ler ali o código-fonte dos sistemas, como que você sabe que aquilo ali é confiável? Como que você sabe que aquilo ali funciona? Você sabe como uma panela de pressão funciona? Você sabia que uma panela de pressão tem 3 válvulas de proteção? Tem uma válvula peso, aquela válvula que fica em cima. Aquela válvula, ela tem aquele formato, não é à toa. Ela é redonda, não é à toa. Ela é de metal, ela é pesada, não é à toa. Ela é pesada porque ela foi projetada para segurar uma pressão excedente da panela de pressão. O peso dela é um controle de pressão da sua panela. Então, conforme a pressão vai excedendo uma determinada pressão
pré-configurada, né, pelo fabricante, que é a pressão de cozimento dos alimentos, essa válvula ela vai subindo. Conforme ela sobe, o ar ele entra por essa válvula e sai por aqueles orifícios. E conforme ele sai, ele vai rodando aquela válvula, e conforme vai rodando, o alimento que está grudado ali, ele vai saindo. O ar ajuda o ar a sair, ajuda o vapor a sair. Você sabia de tudo isso? Agora, uma coisa interessante. Eu não sou engenheiro, eu não fabrico panelas. Nunca fui numa fábrica de panelas. Como que eu sei de tudo isso? Como que eu sei que a panela tem 3 válvulas? Que há uma válvula na tampa, caso essa válvula de cima entupa, né, com o alimento, certos alimentos que você coloca na panela de pressão, ele se dissolve e ele é levado junto com o vapor para aqueles orifícios, acaba entupindo, e aí o que acontece? Bum! Só que para evitar isso, tem uma outra válvulazinha, uma válvula chamada válvula de escape, uma válvula de segurança, válvula de escape. Ela fica bem na tampa. O que acontece? Quando a panela atinge um outro nível de pressão, uma pressão mais elevada, essa válvula é uma tampinha que ela estufa para cima e libera o vapor excedente. Só que ainda pode dar problema nessa tampinha. Ainda pode dar problema nessa segunda válvula, pode entupir ali. E aí? Aí vem a terceira válvula, que é a própria borracha da tampa da panela. A borracha da tampa da panela foi projetada para escapar para o lado da tampa e eliminar o outro excedente de vapor da panela de pressão. E por que eu sei de tudo isso? Porque eu li o manual. O fabricante construiu a panela e me mandou o manual para eu entender como a panela de pressão funciona. Então, se você não lê manual, eu sugiro que você passe a ler manual, porque você consegue muito conhecimento lendo manual. Coisas que você não faz ideia, você aprende lendo manuais. Então, é uma sugestão que eu dou aí a você. E por que é muito importante você entender a ferramenta que você utiliza? A ferramenta que você contrata, né? E como você consegue isso? Através dos manuais, através dos documentos que os desenvolvedores nos fornecem. Então eles programam, criam o código do sistema e produzem uma documentação, que é a tradução daquilo que ele programou. Então ele deixa numa linguagem mais fácil de se entender e disponibiliza para você. E se você leu a documentação, você entende o código. Você não precisa ler códigos, você não precisa ser um programador, você consegue entender a ferramenta. E foi tudo isso que eu fiz. Eu li a documentação de todos esses sistemas. E eu entendo como eles funcionam, suas limitações e onde aplicá-los corretamente, como aplicá-los corretamente. Assim como a panela de pressão. Você não pode colocar água acima de 2/3 da panela de pressão. Senão começa a vazar água ao invés de vapor ali no orifício ali. Você não pode colocar muito alimento, porque senão o alimento dissolve e começa a entupir ali a válvula. E assim que a panela pega a pressão, você tem que baixar o fogo, porque você começa a aumentar muito a pressão, de tal forma que a válvula não consegue aliviar o excedente. É desperdício total você utilizar o fogo no máximo com uma panela de pressão, porque a panela de pressão foi projetada para isso, para você gastar menos calor, já que quando você aumenta a pressão, menos calor é necessário para cozinhar o alimento. Essa é a lei básica da termodinâmica. Quanto maior a pressão, menor é o calor necessário, né, para atingir ali a temperatura de ebulição da água, por exemplo. Enfim, aí eu já estou devaneando aqui, já é coisa de engenharia que eu aprendi lá no nível básico, né? Que é a relação entre pressão e temperatura. Tudo isso você pode saber sem ser engenheiro, bastando ler a documentação da panela de pressão. E caso você não saiba como uma panela de pressão funciona, vai acontecer isso. Ela vai explodir. Então, essa aqui é uma foto de uma cozinha de uma escola. Então aqui as merendeiras lá estavam fazendo a comida e a panela de pressão monstra. Alguém certamente ali não sabia manusear a panela, aí ela explodiu, né? Detonou o fogão aqui, porque quando a tampa explode, e aqui é o princípio da ação e reação, né? Quando a tampa explode, ela faz uma força
de mesma intensidade reversamente, e aí a panela vai para baixo com a mesma força que a tampa sobe. E aí detona o fogão. Acaba com o fogão. É esse caso aqui, ó. Na prática, o que acontece quando você não entende o que você está usando? Aqui é a válvula, aquele pino de cima, é o pino peso. Isso aqui é uma índia, ela não sabia, deixou o fogo no máximo, enfim. Talvez ela estava usando fogão a lenha, não tem como regular o fogo, e a pressão foi tanta, e certamente entupiu ali, né? Não sei o que ela estava cozinhando naquela panela, a válvula foi projetada para dentro, né? Todo mundo de boa, bem tranquilinho, né? Pelo vapor ali, o negócio tá feio naquela cozinha. Dali a pouco, explode, todo mundo sai voado. E aí depois chega o cara aqui, bem tranquilo. O que aconteceu, gente? Deixa aí, tá tudo certo. Essa aqui é a alusão aos seus dados na internet. Seus dados é o conteúdo da panela de pressão, certo? A panela de pressão é o servidor das empresas na internet. Então elas estão ali guardando seus dados, os dados de todas as pessoas, né? Acumulados em um servidor central, né? Google, Facebook, Apple. E uma hora um hacker resolve ir lá e explodir essa panela. Vários ataques de todos os lados, uma pressão de todos os lados, e aí é como se fosse a panela de pressão. Uma hora vai explodir e os dados serão vazados na internet para todos. E esse cara aqui, esse carinha é o governo. Ele chega, ele dá uma olhadinha lá, né? As agências reguladoras, né, o governo, e ele vai lá ver o estrago que foi feito. Dados vazaram? Vamos fazer uma lei para tentar mudar aqui a panela. Eles não sabem como armazenar seus dados com segurança. A estrutura limita eles de proteger os dados com segurança, porque é centralizado. Uma vez que você delega seus dados a terceiros, vai acontecer isso. Uma hora a panela vai explodir e os dados serão vazados, e dados sensíveis sobre você serão vazados, ok? Então é isso. Você não precisa conhecer de programação para entender a ferramenta. Basta você estudar a documentação. Estudando a documentação, você terá acesso a todo o conhecimento que eu tenho. Ou, caso contrário, se você quiser pular essa parte complicada, você pode fazer aqui o curso Anonimato e Deep Web, que eu criei um atalho para você. Atalho aqui, nesse caso, é você ganhar tempo, né, deixando de arriscar, tentar aprender por conta própria, para aprender tudo que eu já selecionei, que eu já organizei e deixei de forma bastante didática, né, para o cara leigo, para o cara que não sabe nada de programação. Programação não, para o cara que não sabe nada mesmo de nada, né? Eu entreguei tudo isso para o cara desde o nível básico até o nível avançado. E tudo isso você vai aprendendo aos poucos, aula por aula. Você tem a teoria, né, por trás das aulas teóricas, você tem a prática, você tem os tutoriais. O que falta? Botar a mão na massa, sair da inércia e começar a utilizar os softwares, sistemas, os navegadores alternativos, os buscadores alternativos, as ferramentas de comunicação alternativas, de código aberto, descentralizadas e que se comprometem com sua privacidade. Entendeu? Começar a usar, começar a dar o pontapé inicial, porque esse curso não vai adiantar nada para você que acha que a coisa vai entrar na sua cabeça por osmose, né? Agora magicamente, né, vai começar a abrir aqui sistema tal, programa tal e eu vou ter anonimato absoluto. Não vai. Se você não entender as ferramentas, se você não entender as aulas, se você não assistir mais de uma vez, se você não entendeu, ou tirar as dúvidas comigo, certamente a aula tem uma didática muito boa, uma didática excelente. Vocês podem ver lá os comentários dos alunos que já fizeram o curso, mas ainda assim podem surgir dúvidas. Basta você ir lá no grupo do Telegram, conversar comigo, eu vou lá, tiro todas as suas dúvidas, e assim vai, você vai progredindo aos poucos, e quando você se der conta, quando você se deparar, você já vai estar utilizando Linux ao invés de Windows. Você vai configurar o Tor para se manter seguro ao navegar na Deep Web ou na Surface Web. Quando você der conta,
vai estar tudo isso tão incorporado nos seus hábitos diários que você vai olhar para trás e vai, putz, como eu estava preocupado à toa em achar que tudo aquilo é difícil, que eu não ia aprender, né? Quanto mais você demora para aprender essas técnicas de navegação segura, técnicas de ofuscação de dados, mais difícil será para você se manter anônimo no futuro, porque eles vão ter tanta informação sobre você que nem isso vai surtir efeito. Se você não começar a se preocupar agora, não será mais preciso, porque elas já sabem muito sobre você.